Paz do Senhor, você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Tome Nota, nesse bate-papo legal sobre essas lições que tem nos abençoado bastante. E nossa revista agora, com o tema Avivamento, o mesmo tema que nós estamos trabalhando também no Young's Camp. E hoje nós estamos aqui trabalhando a lição 2, Unidade e Comunhão, recebendo o presbítero Marcos, um dos líderes da Rede Morada, que foi o autor dessa lição de hoje. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. É um motivo de muita alegria sempre de estar aqui, e ainda mais falando desse tema, que é um tema que particularmente tem me movido muito. Deus abençoe, Vitor, Deus abençoe vocês. Amém, graças a Deus. Lembrando, pessoal, compartilhe esse vídeo, você que está assistindo, para que possa alcançar mais gente. Lembrando que a revista vai estar disponível no link aí embaixo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e compartilhar de tudo, amém? Entrando na lição já então, logo no primeiro parágrafo você já menciona a alegria de trabalhar com esse tema, de união e comunhão. E não tem como nós não levar em conta esse trabalho desenvolvido pela Rede Morada, que tem gerado tudo isso, e como a juventude tem sido impactada. Nesse sentido, seguindo o contexto que levou ao avivamento ali de Atos, podemos notar que além da união e comunhão serem sinais de uma igreja avivada, elas também são determinantes para que ela seja gerada, para que esse movimento seja gerado. Como isso aconteceu ali nesse contexto histórico de Atos? Então, vamos lá. Se a gente pegar ali logo no início, o tópico ali, o início, eu trago ali uma história de Lucas, capítulo 24, né? Onde aquelas duas pessoas, aqueles dois irmãos, saíram, né? Saíram da presença do Senhor após Jesus ter sido crucificado e indo no caminho de Emaús, lá na frente eles encontram Jesus e o reconhecem no partir do pão. Quando eles voltam, eles encontram lá os discípulos reunidos com a igreja, em torno de 120 pessoas. Então, aquela igreja, ela permaneceu unida. A gente vai reparar, vamos supor, se esse pessoal tivesse feito igual esses dois, né? Tivessem saído. Porque se Jesus não tivesse aparecido ali para eles, porque é interessante que eles não reconheceram Jesus logo de início. Eles só foram reconhecer Jesus bem depois, ali no momento do partir o pão, eles começaram a pensar e ver, olha, eles queriam que eles continuassem, não deixavam ele embora, mas somente no partir do pão que eles foram conhecer Jesus. Se aquela igreja tivesse sido desfeita, e tivesse ido um para cada lado, ou seja, tivesse acabado aquela unidade que estava sendo gerada ali naquele povo, simplesmente não teria acontecido com o episódio de Atos 2. Então, a unidade, ela foi vamos dizer assim, algo muito importante naquele momento, naquela igreja, para que eles pudessem viver aquilo que estaria próximo ali em Atos. Então, Lucas, ali no último capítulo, ele vai narrando essa história e é justamente o gancho que leva aquela igreja a estar ali reunida a ponto para receber aquela questão do Espírito Santo e tudo mais e começar a viver algo extraordinário que era um avivamento. Amém, graças a Deus. E ainda citando Mateus 18:20, você nos traz como Jesus nos ensina, né, sobre a comunhão e como isso foi determinante para o crescimento da igreja. E o que, como está na lição, o que significa realmente comunhão e como ela pode se transformar em amor fraternal, capaz de fortificar todas essas ligações. Então, é bem engraçado essa questão da comunhão e união, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa única, que é uma coisa só. Comunhão e união. Comunhão é estar, né? Eu estava, nesse momento, em uma das nossas igrejas, em Senador Canedo, Conjunto Sabiá. Eu estava em comunhão com os irmãos, com os jovens, com os líderes de jovens ali. O que é a comunhão? É estar junto, é estar presente, é estar um do lado do outro. Então, a comunhão, ela proporciona momentos e a partir desses momentos, ou seja, a partir da comunhão, a partir do que você vai conhecendo, porque numa comunhão, por exemplo, você está junto, é como se você, por exemplo, eu até coloco aqui, você vai estar, por exemplo, em uma festa de aniversário, no casamento, e ali você pode conhecer uma pessoa e a partir daquilo algo começa a acontecer. Aí gera-se a questão do amor fraternal, o amor entre irmãos, aquela amizade, onde você agora se vê
ligado com aquela pessoa, entendeu? Então, comunhão é estar junto. Não quer dizer a comunhão, não quer dizer que sempre terá unidade. Como eu falei, essa questão do aniversário. Então, às vezes as pessoas se reúnem em algum lugar, em uma festa, conversam ali, trocam uma ideia, mas depois vão embora e seguem suas vidas. Ou seja, se tornou somente um momento de comunhão, não foi além. O além acontece quando a gente começa a ir atrás, ou seja, através daquele momento que nós tivemos ali, através daquela situação, daquele encontro que nós tivemos, algo ali foi gerado, eu comecei a participar, a caminhar junto com os meus irmãos, e aí esse amor fraternal, esse amor entre irmãos, essa amizade começa a ser gerado, entendeu? Amém. Já seguindo esse mesmo sentido, né, você nos faz essa distinção entre comunhão e união. Tem uma escalada, né? Comunhão que gera amor, que gera unidade. Então, o Isso. que é a união em seu sentido genuíno e como ele acontece? Então, a unidade, se a comunhão não necessariamente vai gerar unidade, a unidade precisa da comunhão. Não tem como eu ter unidade no meu grupo de jovens, unidade no meu trabalho, unidade em qualquer outro lugar, se eu não tiver uma comunhão com os meus irmãos. Eu preciso estar junto, porque a unidade não quer dizer que eu vou estar junto, não quer dizer que eu vou estar fisicamente do lado do Vitor em todos os momentos, né? O fato da gente estar fisicamente distantes não quer dizer que a gente não esteja unido. E o incrível da unidade é justamente isso. Até o cachorrinho está querendo participar aí, ó. Então a unidade, ela é incrível por causa disso, porque ela gera esse sentimento de que não preciso estar ligado, ou seja, do lado um do outro, fisicamente em todos os momentos, porque nós temos pessoas, nós temos igrejas em todos os lugares do mundo. Então a gente não vai conseguir estar em todos os lugares. Então vamos supor, o Vitor está lá em Goianápolis, terra boa, mas eu estou aqui em Goiânia. Então eu não consigo estar em Goianápolis todos os dias, mas o Vitor já consegue, porque ele mora lá. Então, nós precisamos de alguém também em Goianápolis fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, mas isso não quer dizer que a gente não esteja em unidade, ou seja, não esteja unidos. Enquanto a comunhão é estar, a unidade é ser. Olha que interessante, unidade é ser um só corpo, um só coração, um só pensamento. Era o que essa igreja começou a viver. Eles se tornaram, através daquele episódio de Atos 2, do derramar do Espírito Santo, daquela comunhão, esse amor foi gerando, porque a Bíblia vai falando que em tudo eles estavam juntos, eles perseveravam no partir do pão, eles viviam juntos. Isso é a comunhão. E gerou essa unidade muito forte no coração deles, de forma que eles chegaram a vender tudo, a estar reunidos, sabe? Se preocupando uns com os outros. Então, isso é unidade, é uma transformação, é uma mudança realmente de visão e que impacta não só a igreja a qual está acontecendo esse trabalho, esse movimento de unidade, mas impacta toda a sociedade ao seu redor. Eu lembro aqui, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu ali nos Estados Unidos, numa época de segregação racial, e as pessoas, se você pesquisar, a mídia falava que era um absurdo, porque tinha pessoas brancas e negras no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Então, aquela igreja, através da busca da presença de Deus, passa a viver um avivamento onde esse tipo de preconceito simplesmente cai por terra. Então, a unidade, ela precisa da comunhão e é um processo até você chegar. Você tem que estar junto, você tem que começar a amar, você tem que começar a caminhar, a viver junto das pessoas. Aí você consegue viver essa unidade. Amém. É só por Deus mesmo, né? A gente vê tudo isso concretizando, tudo isso acontecendo. Por fim, até como você já começou a trabalhar, falar um pouco sobre isso também, seguindo essa escalada ainda, como essa unidade pode gerar um avivamento genuíno e como isso reflete em nós, como indivíduos e também como igreja, como comunidade. Então, é o que a gente estava falando. A gente começa a ter uma nova percepção. O avivamento da Rua Azusa, eu gosto sempre de lembrar ele pela situação que ele ocorreu. Então, a gente fala ali de pessoas de
tons de pele diferentes, que era simplesmente um tabu para aquela época, para aquela sociedade daquele momento, onde simplesmente não se conversavam, não viviam em juntos, não tinha isso, em paz, em harmonia, simplesmente por causa de um tom de pele diferente do outro. E aquilo ali era algo constante, não era algo tipo assim esporádico. Então, a partir do impacto, da mudança que houve dentro daquela igreja, toda a sociedade ela foi impactada. É engraçado que já viu, não sei se você já presenciou isso, Vitor, mas às vezes os vizinhos das nossas igrejas chegam e falam: Nossa, mas essa igreja aqui é diferente. Essa igreja aqui, nossa, vocês são muito unidos. Eu lembro que um dia a gente estava fazendo uma obra aqui na nossa igreja do São Domingos, eu congrego no São Domingos, pastor Manuel, pastora Sebastiana, e uma vizinha que não é cristã foi e virou para mim: Não, desse jeito realmente vocês conseguem vencer, porque é todo mundo trabalhando, todo mundo junto, e as pessoas ao redor, elas conseguem ver isso. Lá no Salmo 133, o salmista compara a unidade como aquele óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão. É um óleo a qual Deus entregou a receita, em que ninguém poderia fazer aquele óleo, senão aquela pessoa específica, e era usada para ungir aquilo que era separado para Deus. E esse óleo, quando era derramado sobre a cabeça da pessoa, na hora de ungí-la, ele tomava conta, o perfume tomava conta de todo o ambiente, ou seja, se aquele óleo estava sendo derramado, todos ali saberiam que ele estava sendo usado. A unidade reflete a mesma sensação, o mesmo impacto na sociedade onde as nossas igrejas estão, as nossas congregações estão, porque as pessoas ao redor começam a ver algo diferente. Porque hoje, ainda mais em época de política, o que nós vemos são dissensões, brigas, de certa forma, porque um tem a opinião de um lado, o outro tem a opinião do outro, e não conseguem ali conviver com opiniões diferentes. Então, um mundo onde a união, onde a unidade, o amor, ele tem sido cada vez mais escasso, isso é bíblico, né? Porque a Bíblia também nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e isso a gente tem vivido. Então, num mundo onde tudo isso tem acontecido, quando eles olham para a casa de Deus, quando eles olham para a igreja, eles vão falar: realmente ali é algo diferente. Realmente ali a gente consegue ver, transparece a presença de Deus naquele lugar, porque todos começam a ver aquele povo caminhando e estando em unidade. Não quer dizer que unidade é uniformidade. Pessoas iguais não tem unidade, não quer dizer que todas as pessoas ali no templo, na congregação ou naquele grupo serão iguais. Não é, já pensou se todo mundo tocasse bateria, todo mundo pregasse, todo mundo cantasse, todo mundo tocasse violão? Não é sobre isso. A unidade, ela pega pessoas diferentes. Deus nos fez diferentes justamente para que a gente possa se completar. E às vezes a gente deixa com as nossas diferenças nos afastem, mas não. Deus nos criou diferentes para que um possa completar o outro. Onde eu não consigo enxergar, o Vitor consegue. E assim a gente consegue desviar-nos dos buracos que aparecem ali no caminho. Amém. É uma fórmula que, se nós seguirmos e formos conforme foi nos ensinado, a igreja vence, o avivamento chega e nada consegue nos abalar nem nos separar, né? A gente consegue viver em união. João 17, 21, é um outro versículo que eu sempre gosto de citar, fala de uma oração de Jesus. Jesus fala lá: Pai, eu oro para que eles possam ser um, eles, nós, pessoas. Um, assim como eu e o Senhor somos um. Jesus ora para que isso aconteça. Se ele ora para que isso acontecesse, é porque é a vontade dele, que nós possamos ser um. E por que que ele ora? Aí a parte B do versículo vai falar: para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o impacto que a unidade pode ter. E ela tem, o efeito que ela tem, fará com que as pessoas lá no mundo creiam que Jesus foi enviado por Deus. Se você começar a ler Atos 2, Atos 3, a história da igreja ali no início, você vai ver que, se não me engano, no finalzinho de Atos 2, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava
todos os dias aqueles que se iam salvar a igreja. Todos os dias havia salvação, todos os dias havia conversão. E o mais incrível, não tinha uma banda famosa naquela igreja, não tinha um pregador famoso naquela igreja, não tinha, sabe, coisas tecnológicas, sabe, naquela igreja. Era simplesmente um povo que decidiu viver para que assim a vontade de Deus, o propósito de Deus pudesse fluir de forma livre e assim as pessoas enxergassem aquele perfume que nós falamos ali, que toma conta, que é o que o salmista faz a simbologia, consiga alcançar todas as pessoas. O avivamento ele vai trazer isso. Essa mudança, a unidade vai gerar esse avivamento, porque a unidade faz com que a gente esteja totalmente alinhado com o Pai. E dessa forma, há uma mudança, há uma percepção real do que de fato é o Evangelho. Há uma mudança do nosso pensamento, há uma mudança dos nossos sentimentos. Nós começamos a viver para Cristo de forma intensa. Eu acho que todo mundo já viu aquela história dos irmãos moravianos, né? Eu acho que é bem famoso, onde dois jovens se venderam como escravos para pregar o evangelho em uma ilha onde não havia nenhuma igreja e o dono daquela ilha não permitiu que aqueles jovens fossem até ali como missionários. Olha o que leva uma pessoa avivada, que passa por um avivamento, ao qual aqueles irmãos estavam passando a fazer. Eles simplesmente não se importavam mais com as vidas deles, porque eles entenderam que a vida deles era Cristo. E assim nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo um grande avivamento, um tempo novo, e os sinais estão aí, e eu vejo que a igreja ela vai passar por esse grande avivamento e vai alcançar toda essa nação, em nome de Jesus. Amém. Essa lição, e assim como as outras também, vai ser muito interessante para nós vermos esses aspectos, né? Que o avivamento não é o movimento, não é o barulho, mas é o modo como nós vivemos para Cristo, é o modo como a gente se comporta diante do mundo, né? Como a gente reflete Cristo em nossas vidas, como a igreja reflete. Acho que vai ser muito interessante nós estarmos trabalhando sobre tudo isso durante esse trimestre agora que vai chegando. Marcos, muito obrigado. Deus abençoe. Foi uma excelente missão. Deus tem certeza que Deus vai estar trabalhando em muitos corações. Deus, muitos vão ser abençoados com essas palavras. Obrigado. Você que está nos assistindo, lembre de compartilhar esse vídeo para que todos possam ter acesso a essa mensagem. Marcos, obrigadão. Valeu, gente. Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueçam, né? Tá tendo o Young's Camp nesse momento, domingo, né? Esse domingo aqui agora dessa lição vai ser o Young's Camp, irmão. Se você estiver lá, nós nos veremos ao vivo. Se não, nós nos veremos depois aqui pelo Tome Nota. Valeu, gente. Amém. Valeu. Com Deus.